Uma notícia dada ontem na Globo News pela jornalista Eliane Cantanhede causou frisson no meio político. A comentarista disse que o presidente Bolsonaro tomou a decisão de demitir o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Vamos passar limpo essa história aí, Vini? Pois é, Edgar. Ontem foi mais um dia polêmico aí para o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que também participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, foi sabatinado ali por alguns parlamentares, deu declarações polêmicas, né, assim como tem sido o seu mandato desde o início, e gerado, obviamente, aí que um desgaste em torno da imagem dele. E aí, à noite, a jornalista da Globo News, Eliane Cantanhede, deu uma informação exclusiva dela, né, um furo jornalístico dela, de que o Bolsonaro teria decidido demitir o Ricardo Vélez Rodrigues. Eu vou colocar o tweet aqui da Eliane, Edgar, mas a gente pode ouvir também a sonora dela, sim, do momento em que ela faz este anúncio ao vivo. Tá aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de demitir o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. O Palácio do Planalto concluiu que não dá mais para ter o MEC. No terceiro mês, já caíram 12 pessoas, já teve 6 recuos, o Vélez Rodrigues não tem comando sobre a pasta, não sabe o que está acontecendo, e isso está causando muito desgaste ao próprio governo e ao próprio presidente. Portanto, essa é uma informação quentinha que eu acabei de receber da chamada Fonte Quente. Vélez Rodrigues é uma questão de tempo, pode ser em horas, pode ser em dias, mas é para ser muito rapidamente, ele não vai ficar no governo. E aí eu quero complementar a fala da Eliane Cantanhede com o tweet que ela colocou logo depois, dizendo que tinha acabado de anunciar no Globo News em pauta essa decisão do Bolsonaro, e dizendo que os motivos seriam óbvios, né, por esses recuos, pelas exonerações, pelas declarações polêmicas, pelo desgaste e pelo dia que o Vélez esteve ontem ali no Congresso frente aos parlamentares. Edgar, agora é importante ressaltar, ela diz que Bolsonaro decidiu mandar Ricardo Vélez Rodrigues embora e não que mandou Ricardo Vélez Rodrigues embora, e também na fala dela na Globo News ela fala da questão de tempo, da questão do tempo, que pode ser em horas, que pode ser em dias. Enfim, o Bolsonaro, pelo Twitter, foi desmentir a informação da Eliane Cantanhede, dizendo que se tratava de mais uma fake news, né? Sofro fake news diárias, como esse caso da demissão, entre aspas, do ministro Vélez. A mídia cria narrativas de que não governo, sou atrapalhado, etc. Você sabe quem quer nos desgastar para se criar uma ação definitiva contra meu mandato no futuro? Nosso compromisso é com você e com o Brasil. E o Ricardo Vélez também colocou no Twitter dele que o jornalismo brasileiro se põe raivoso por estar pela primeira vez sem poder barganhar às custas de trocas de favores. Meu compromisso é com os brasileiros e seus representantes, os veículos que busquem outras fontes de financiamento. Bom, vou fazer aqui, né, uma defesa, como muitos no Twitter gostam de dizer aí, corporativista, né, da minha colega aí de trabalho, jornalista Eliane Cantanhede. Vamos dar a vantagem para o Bolsonaro e para o Ricardo Vélez de que a Eliane Cantanhede realmente errou na sua informação. Isso não se trata de fake news. Isso se trataria de uma barrigada jornalística, algo que não se concretiza. Fake news tem outro teor, fake news tem outra característica de enganar, de ludibriar a população. Agora, eu também não acho, e aí agora é uma tese só, que a Cantanhede tirou da cabeça dela essa informação ao vivo, vou aqui inventar algo do governo, né? Eu acho que é mais uma, e isso devido ao histórico desse governo já de tratar a imprensa como inimiga, é mais uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça sobre todas as coisas que aconteceram ontem, principalmente com o ministro Ricardo Vélez. A gente já vai mostrar aqui daqui a pouquinho também. Mas para embasar um pouquinho mais também o meu comentário, eu quero ler aqui o artigo que acabou de soltar
nosso companheiro Carlos Andreasa, no blog Tem Método, que chama O Padrão Bolsonarista de Ataque ao Jornalismo. E ele coloca em uma parte o seguinte, abre aspas para o Andreasa: há ainda outra modalidade de golpe contra a moral jornalística, aquela que decorre do vazamento, entre aspas, consciente desde dentro, de informação falsa, destinada apenas e tão somente a ser desmentida oficialmente depois. Seja como for, essas práticas guerrilheiras costumam ter vez em dias como o de ontem, desastroso para o governo como forma de desviar atenções. Assino embaixo no que o Andreasa falou, para mim foi exatamente isso que aconteceu. Se não foi, se ela estava errada, também não se trata de uma fake news. Mas vamos ao que... E sim do que se chama no jornalismo de uma barrigada. barrigada. Mas vamos ao que o ministro, ainda ministro Ricardo Vélez, da Educação, falou ontem, Edgar. Em uma das partes, ele defendeu o modelo cívico-militar nas escolas para afastar os jovens das drogas. E sabe quem ele deu de exemplo? O narcotraficante Pablo Escobar. Né? Abre aspas para o ministro. Pablo Escobar tinha reservado campos de futebol para os jovens e uma pequenina biblioteca. Com isso, tenho esses jovens aqui e eles não consomem cocaína porque esse produto é de exportação. A ideia de Pablo era não consumir cocaína na Colômbia porque esse era um produto de exportação. Só com esse fato, a violência diminui. E teve outro momento também que chamou muita atenção, que foi uma fala da deputada do PDT, Tabata Amaral, que levantou, né, na opinião dela, o fato de que o ministro Ricardo Vélez está despreparado para o cargo, que ele não tem conhecimento das questões que cercam um ministério ali tão importante, e também falou sobre a incapacidade de gestão do ministro. Vamos ver essa parte. A reunião extremamente decepcionada e sentindo que a sua incapacidade de apresentar uma proposta, de saber dados básicos e fundamentais, é um desrespeito, não só à educação, não só ao Ministério, não só ao Parlamento, mas ao Brasil como um todo. Cada vez que o senhor falava, vou chamar meu secretário, posso chamar não sei quem, me vinham à cabeça duas perguntas. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba o mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui, porque para mim é extremamente importante e só se confirma o que a gente veio trazer. E a deputada terminou a fala dela dizendo que ou o Ricardo Vélez mudava de atitude ou ele deveria pedir para sair do cargo. Bom, tem um bololô, um monte de coisa aí. Uau, hein? Quanta coisa para comentar. Não foi um dia bom, na verdade, pro ministro da Educação mesmo, né? Não, vamos começar com o nosso colega, o Carlos Andreasa. Pelo que eu entendi, ele argumentou que o governo está plantando fontes para os jornalistas, né? Eu até me permite a brincadeira aí, Carlos, é a máquina de moer do Planalto massacrando o jornalismo. Vamos dar um abração para ele. Um dos meus sonhos é publicar um livro editado pelo Carlos Andreasa, que contribuiu muito para o pensamento conservador e liberal no Brasil. Mas aí você está assumindo que o governo pode ter feito isso mesmo, então? Bom, se é uma máquina de moer, eu estou fazendo uma brincadeira, assim, eu assumo sempre todas as possibilidades, Edgar, o ceticismo político aqui impera. Sobre a Eliane Cantanhede, eu vou ser corporativista também, viu, Vini? Eu gosto dela, tanto em texto quanto em vídeo. Ela é perspicaz, ela tem uma ironia fina e tal, e ela cravou, né, que o ministro é demissionário. O tempo dirá se procede, né? É de fato uma questão de tempo. Ou se, como um outro episódio do Globo, por exemplo, como a renúncia do Temer, os supostos áudios que comprovavam aí os esquemas de corrupção com a JBS, se é uma barrigada, como vocês me ensinaram a chamar. Mas vamos ficar muito atentos agora também, porque quando for mídia independente, a gente também não pode chamar de fake news, né? Tem que seguir aí o mesmo padrão. Agora, vamos lá. Sobre a Tabata Amaral, essa última colocação dela, eu tenho lugar de fala, para usar uma linguagem que é familiar a ela, eu tenho lugar de fala para falar sobre a Tabata, porque eu conquistei uns 20, 30 votos para ela, Edgar. Todos os meus amigos e as minhas amigas de esquerda que pediam recomendação de voto, eu indicava a Tabata. Por quê? Primeiro porque ela não é petista. Depois porque ela é uma menina super educada. E também porque ela foi financiada e é endossada pelas elites do grande capital especulativo, né, que está moldando ela como um ícone aí da esquerda fabiana. Então,
pelo menos nesse ponto, ela reconhece o valor dos mercados, do liberalismo econômico, e morou nos Estados Unidos, ela viu como funciona e sabe que o Brasil pode melhorar muito. Ela destacou na pergunta dela para o ministro a importância de estar a par de dados, de números, né? Falou da boa gestão pública, eu não poderia concordar mais. Mas eu queria saber dela, assim, ela usa esse mesmo critério com o PDT, o partido trabalhista dela, porque o PDT fechou questão contra a reforma da Previdência. Será que eles não estudam os números? Será que eles não estão a par dos dados já há 2 anos? Será que o candidato à presidência, o presidenciável dela não sabe a importância, a relevância da reforma da Previdência? Fechou questão, Edgar, proibiu os parlamentares. Claro que num lampejo de sanidade, ela já se colocou aí à disposição para rediscutir essa decisão do partido e, pelo que eu entendi, ela vai tomar as providências aí para tentar chegar num meio termo. Isso. Mas o ponto é o seguinte, 2 pesos e 2 medidas. Fazer essa cobrança pública do ministro e não fazer uma autocrítica, vociferar e viralizar uma autocrítica severa ao que realmente importa, porque é o seguinte, se a Eliane Cantanhede deu barrigada no caso do Vélez, tudo bem, Edgar, não tem impacto econômico. Agora, as barrigadas, entre aspas, do Globo, do Noblar, do Lauro Jardim, essas sim deram um prejuízo bilionário ao Brasil. Bilionário. E se o PDT, de fato, né, agir como traidor da pátria, votando contra a reforma da Previdência, aí então a Tabata Amaral vai ter muito que se explicar. Olha lá, vamos lá, rapidinho aqui pra gente também, já estamos no nosso tempo, entre fake news e barrigada que você coloca, talvez aí no mesmo balaio, já que você sugere que a gente na mídia alternativa não se refira como fake news, eu acho que tem uma grande diferença entre as duas coisas. Uma fake news tem a intenção de iludir, ludibriar quem está recebendo a notícia. Uma barrigada é um engano, é um erro passível, né, de um ser humano que está numa grande mídia, num grande jornal. Aí eu acho que já tem uma grande questão. E a Globo não queria derrubar o Temer? A Globo pode errar também, você pode errar, já errou, eu posso errar, já errei, todo mundo pode errar. Eu também queria derrubar ele. Agora, o problema é inventar a mentira propositadamente. Fake news é mentira. Agora, o trabalho de jornalismo envolve apuração, ouvir fontes, pelo menos 2 ou 3 diferentes. Se alguma dessas fontes não dá informação do jeito que ela aconteceu de fato, a culpa não pode ser do jornalista. Eu já adotei a nomenclatura de vocês, estamos juntos. Só para a questão relacionada à comparação que você faz, o PDT fechou questão por não concordar com a reforma como está. Eu acho legítimo o partido que se coloca como oposição defender o que quer defender ali. Eu acho que trazer junto para um termo aí é tentar embasar um discurso para chegar onde você quer colocar aí a coisa. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu não votei na Tabata, hein? Depois que eu fui conhecer melhor, até teria votado. Mas aliás, seria uma excelente convidada, né? Seria inclusive para amanhã, mas vamos deixar para uma outra hora.